Ao longo deste vídeo vamos visualizar como é possível introduzir a ação do vento, a ação do sismo e de revestimentos em lajes e paredes no Tricalc Light Steel Frame. Começamos por ativar a ação do vento e a ação sísmica, uma análise dinâmica por sobreposição modal espectral, com combinação quadrática completa dos vários modos de vibração, realizado por Tricalc. Para a introdução das ações vamos escolher um painel. Podemos rebater o painel para facilitar a introdução da ação do vento, neste caso. E podemos ir a ações definir e escolher as opções da ação do vento a introduzir na nossa estrutura. Opções essas que estarão definidas em relação aos eixos gerais da estrutura. Para esse efeito, podemos visualizar os eixos gerais da estrutura e o painel em simultâneo e saber segundo que eixo desenvolve a nossa fachada, neste caso, segundo X+, e portanto podíamos agora orientar as direções do vento de acordo com essa indicação. Temos aqui a caixa de introdução da ação do vento no Eurocódigo, onde nós podemos definir manualmente ou calcular de forma automática utilizando as varinhas, os assistentes que estão definidos na caixa de diálogo, para a introdução da ação do vento sobre as várias fachadas da estrutura. Aqui temos os parâmetros que nos permitem definir a ação do vento com maior pormenor. Neste caso, a cobertura de duas águas, daí termos mudado a opção na caixa de diálogo, e vamos guardar o painel, ou seja, a ação do vento, num painel de carga que poderá posteriormente ser editado e modificado se for necessário, sem termos que introduzir novamente a ação do vento. A distribuição da ação do vento é contínua, ou seja, uma ação contínua sobre os montantes, sobre as barras, e a superfície vai ser considerada uma superfície de fachada, ou seja, uma superfície com revestimento em vez de ser uma superfície aberta. Vamos então indicar o perímetro da ação do vento, clicando nos nós que definem o perímetro da fachada que irá receber a ação do vento. Ou no caso do vento estar numa hipótese de ação em que sopra lateralmente ou na face oposta da estrutura, introduzir aqui as ações induzidas pela atuação do vento nessas outras fachadas. Normalmente o efeito vem afetado de um coeficiente de forma que, quando o vento incide normalmente diretamente na fachada, será de pressão e com valores à volta de 0,7. Se o vento incide lateralmente, portanto numa fachada lateral, será também de pressão e com fatores de forma, coeficientes de forma da ordem do 0,5, e se for na fachada oposta, com nesse caso com valores da ordem do 0,2 de sucção em vez de pressão. Aqui temos a superfície da ação do vento já introduzida, a superfície V01, e portanto as barras estariam já carregadas com a ação correspondente ao vento. Vamos agora definir a ação sísmica na nossa estrutura. Para esse efeito, vamos aqui às opções ativar, possibilidade de introdução da ação sísmica, e como escolhemos a opção de análise dinâmica, vamos aparecer aqui os parâmetros para escolhermos os valores exigidos pelo Eurocódigo 8. Neste caso, vamos introduzir aqui a zona 1.3, como se fosse para Lisboa, sismo tipo 1 na zona 1.3. Essa informação pode ser recolhida de mapas que se incluem dentro do próprio software, o Tricalc.
podemos indicar outras características que são necessárias definir de acordo com a EC8, nomeadamente a classe, a importância do edifício, classe de utilização, o sistema estrutural resistente, e em função dessas opções o coeficiente de comportamento vai ser calculado automaticamente pelo programa, mas pode também ser introduzido manualmente pelo projetista. Nas opções avançadas podemos escolher qual o algoritmo de aplicação da ação sísmica na estrutura e também a regra dos 30%, ou seja, quando o sismo atua numa direção, considerar que 30% da ação sísmica atua também na direção perpendicular. Aliás, esta é uma das exigências que veio desde o RSA e que transitou para o Eurocódigo 8. Para a introdução de ações de pesos de revestimentos, poderíamos, por exemplo, introduzir aqui a ação correspondente ao peso do pavimento desta laje. As ações presentes no pavimento desta laje. Vamos colocar aqui 3 kN de carga permanente, distribuída em toda a superfície da laje, e 2 kN de sobrecarga de utilização, kN/metro quadrado. A distribuição da ação sobre as barras vai ser feita de forma isostática, ou seja, considerando simplesmente apoiado. E vamos guardar como um painel de carga com o nome que pretendemos. Seguidamente fazemos tal e qual como fizemos para a ação do vento. Definimos o perímetro do painel de carga, carregamos na tecla Escape e depois damos a direção de distribuição da carga no plano. Portanto, vamos aqui dar o contorno da laje. Poderíamos, se quiséssemos, ter incluído ali a zona da abertura como um vazio. Não o vou fazer, para não perdermos aqui muito tempo durante o vídeo. Depois de concluído o perímetro, carregamos na tecla Escape e damos a direção de distribuição da ação. Se quisermos trabalhar numa direção, indicaríamos uma das direções X geral ou Z geral, ou então damos na diagonal para carregar as barras nas duas direções. E aqui temos a ação já distribuída sobre a laje. Esta é, portanto, a forma de rapidamente introduzir ações na nossa estrutura de light steel frame. A partir deste momento, se quiséssemos, podíamos ir aos vínculos, ações vínculos, e modificar qualquer superfície de carga que tivéssemos introduzido, fosse ela a ação do vento ou fosse uma ação distribuída devido a revestimentos, a pesos de revestimentos na estrutura. Ficaram guardados como cargas e, portanto, agora era possível chegar a qualquer uma desses painéis de carga introduzidos e modificar as suas características, bem como a sua geometria. Aqui está os parâmetros da ação do vento que poderiam ser editados diretamente a partir aqui dos vínculos.